Saudações, irmão em Cristo. Não tenho por hábito gravar ou me pronunciar assim como estou fazendo no Face, mas hoje, no período de comunhão com Deus, isso entrou no meu coração e eu gostaria de compartilhar algo com você que, no meu entendimento, tem afastado muitas pessoas da graça de Deus. Todos nós que aceitamos a Jesus temos entendimento que, quando isso acontece em nossa vida, iniciou-se um processo de novo nascimento. E quando se relaciona a pecados, a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança eles no mar do esquecimento. O fato é que, para nascermos de novo, todo o nosso passado ele é coberto com o sangue de Cristo. Se não fosse assim, não nasceríamos de novo. Não tem como uma pessoa nascer parcialmente. Hoje nasce um pé, amanhã a mão, depois o olho. Quando saímos do ventre da nossa mãe, nós saímos por inteiro. E em Deus também é assim. Estávamos mortos no pecado e passamos a existir devido à sua graça, o seu amor, e todo o nosso passado foi coberto com o sangue de Jesus. Se não fosse assim, não teríamos como ter um relacionamento e nos aproximarmos de Deus. Porque a Bíblia fala que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando o pecado é tirado, como aquela barreira que nos afasta de Deus, aí sim podemos entrar na sua presença. A Bíblia fala em Hebreus 10 que nós podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho aberto além do véu. Mas o que tem acontecido hoje na igreja, eu tenho notado, é uma grande satisfação na vida dos crentes. Ninguém está satisfeito com a sua fé ou com a sua igreja. E eu não vejo isso como algo ruim, porque hoje somos cristãos que não oramos, que não lemos Bíblia, que não conhecemos a verdade. Tudo que nós falamos em argumentações em relação à palavra de Deus está relacionado a achismos. E talvez mensagens que ouvimos e às vezes não com um entendimento, uma revelação plena, mas nós adquirimos e associamos isso ao nosso conhecimento natural e achamos que está tudo bem. E fazemos um conceito e uma ideia sobre as coisas de Deus. Então hoje, eu queria rapidamente, eu sei que é difícil até dizer esse assunto em poucos minutos para não ficar tão chato esse vídeo, mas eu queria falar algo que tem privado muitas pessoas de desfrutar do conhecimento de Deus. O fato é que ou você nasce de novo, ou você não nasce de novo. Ou o seu pecado é perdoado e lavado pelo sangue de Jesus, ou não é. Ou Deus pegou todo o seu pecado, como diz a palavra de Deus, e jogou no mar do esquecimento, ou ele não fez isso. Mas os pregadores hoje, que falam sobre maldição, falam com uma coisa que não compreendem. Quando você ouve um ministério de libertação, ou algumas pessoas que trabalham nessa área, existem algumas verdades que eles ensinam que são boas para nossas vidas. Mas existem os extremos que são ensinados que contrariam princípios da palavra de Deus. E às vezes quando você vai argumentar princípios, coisas que estão escritas na Bíblia, eles querem defender as suas experiências pessoais. E eu não posso pegar aqui e pregar a minha experiência pessoal como uma verdade absoluta. É uma experiência que Deus me deu. Talvez não sirva para você. Mas o que a palavra de Deus diz, o que aqui na Bíblia está escrito, serve para mim e serve para você. Então eu gostaria hoje, rapidamente, definir algo sobre maldição. A Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário se fez maldito no meu e no seu lugar. Ele levou sobre si toda a maldição. Isso está em Gálatas 3:13. O que é a maldição? Eu vou definir rapidamente para você. A maldição, o pecado, me perdoe. O que é o pecado? O pecado é a transgressão à lei de Deus. O que é a maldição? A maldição é a sentença, é a condenação do pecado. Então, se ele nos perdoou, nos purificou de todo pecado e lançou no mar do esquecimento, automaticamente ele tirou a condenação do pecado sobre nós. E isso está em perfeita harmonia com Romanos 8, que fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O fato é que a gente não pode ignorar que o novo nascimento, a regeneração, ele é um processo. Mas é um processo de transformação de conduta, de transformação de caráter. No mundo espiritual, algo sobrenatural aconteceu na minha vida e na sua vida quando aceitamos Jesus. Nós temos que entender que nessa vida natural, que nessa mente natural, com esse raciocínio natural,
ele tem que ser transformado, e será transformado simplesmente pelo conhecimento da palavra de Deus. Então o que eu tenho que entender? Primeiro, Deus resolveu o problema do meu pecado, da sentença que me era contrária, na cruz do Calvário. E eu posso desfrutar do benefício da cruz como nova criatura. Não posso ignorar que ainda a minha mente, as minhas atitudes, não são transformadas como com uma varinha de condom. Não posso ignorar isso. Porque existe um processo de transformação da minha alma, que necessita de conhecimento, de novas informações, de restauração da minha conduta e do meu caráter. Só que hoje na igreja nós não tratamos conduta, não tratamos caráter. Nós somos igual o povo de Israel quando estava com Jesus e perguntaram àquele homem cego: Senhor, quem pecou? Foi esse homem ou foi o pai dele? Jesus disse: nem ele, nem o pai dele. Mas ele é assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Só que hoje é mais fácil para mim e para você, é mais fácil para a igreja colocar culpa nos pecados dos pais, nos erros dos pais, e não tratar a conduta do cidadão. E não tratar o caráter do cristão. E não ensiná-lo da maneira correta, em conformidade com a palavra de Deus. E nós vivemos num período que a igreja, existe muitas pessoas com problemas, com prisões, e é a falta de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus. E às vezes existem ministrações que, ao invés de trazer luz da palavra, aprisiona a pessoa numa condição que ela está e ainda piora. Porque a pessoa nunca olha de frente, face a face com Deus, e pergunta: Deus, eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. E coloca o nome nos meus pecados, nos meus erros. Agora tem pessoas tratando seus pecados, falando: Deus, eu sou assim porque meu pai pecou. Aquele demônio tem poder ainda na minha vida. Meu irmão, Colossenses 2,14 fala que Jesus venceu todo o principado. Que é o diabo perto de Deus. Nós já ouvimos dizer que o diabo, ele não tem poder de fogo contra Deus. Como podemos comparar o poder de Deus com o poder de Satanás? Não tem como. Satanás é infinitamente menor. Só que os ministérios, eles hipervalorizam a ação do diabo. E acham que eles ainda continuam tendo poder na vida do cristão. E eu não quero ignorar que Satanás, que os demônios andam ao redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu tenho hipervalorizado, a igreja tem hipervalorizado o diabo, e parece que Deus está de braços cruzados e não está fazendo nada pelo cristão. É que Deus, ele é um Deus que respeita. Ele bate a porta para entrar. O diabo é ladrão, ele arrebenta a porta, entra pela janela, pelas portas do fundo, mas ele quer entrar na vida da pessoa e desgraçar. Só que ele só encontra autoridade não é por causa dos pecados dos pais. É por causa das deformidades de caráter, é pela conduta, é pelo pecado. O diabo se alimenta das nossas mazelas, se alimenta das nossas deformidades. E confrontar um pecador, confrontar um homem que vive no segundo casamento, que largou a esposa, os filhos, e dizer para ele que ele está errado, que ele tem que se arrepender e voltar, restaurar, que Deus pode fazer isso, é muito difícil. Dizer às vezes a uma pessoa que o pai era alcoólatra e que ela está no vício do álcool, que ela tem que se posicionar, criar vergonha na cara, porque tem Jesus vivo, poderoso, que entrou na vida dela e pode mudar a conduta dela, inspirar ela a crer em Deus, crer no sacrifício, requer tempo, persistência, dedicação, conhecimento da Bíblia. Mas é mais fácil colocar a mão na cabeça da pessoa e falar: Deus, perdoa, porque os pecados de seus pais ainda atingem sua vida. Ela é assim, coitadinha, porque o pai era bêbado. Não importa, Senhor, se Jesus já vive na vida dela, se o sangue foi derramado. Ela continua coitadinha. Então essa é a oração que a igreja tem feito. E falar a verdade, muitas vezes, nesse sentido, confronta. Quantas vezes falaram para mim que eu não acredito na maldição, que eu não acredito que existem demônios, porque eu creio num sacrifício que é superior. Eu creio num sacrifício que liberta, que cura, que transforma o homem e que dá uma nova vida e restaura o caráter do homem. Nós vivemos num tempo de unção, de poder, de chuva, de chapação e pouca transformação de caráter, de vida e de conduta. E é isso que tem escandalizado o mundo.
É isso que tem escandalizado as pessoas. Você pega uma igreja, você olha lá 200, 300 membros, pergunta para o pastor quantos desses que ele batizou. Se ele batizou 50, 60 é muito. O restante dos 300, os 240, vieram de outras igrejas, de outras denominações e continuam à procura de um evangelho fácil. Toma cuidado, porque às vezes nós estamos comercializando o evangelho, vendendo bênção. Metemos o pau em igrejas que falam de prosperidade, mas não estamos muito distantes disso não. Talvez não falamos do termo prosperidade, mas temos pregado o evangelho sem sacrifício, sem morte, sem renúncia, sem transformação de conduta, sem transformação de caráter. Eu não quero ser rude, não quero ser mal educado, não quero ofender a igreja, porque Jesus morreu por ela. Mas também sou igreja. E me vejo no direito de pronunciar o que eu creio, porque não é baseado numa experiência pessoal. Simplesmente nisso não. Eu tenho base bíblica para defender. Então existem textos que são mal compreendidos. Lê Ezequiel 18. Lê Ezequiel 18. Você não vai ver pregador de maldição falando disso. Você não vai ver pregador de maldição falando do cego que Jesus falou. Leia Gálatas 6,13, Colossenses 2,14. Leia a palavra de Deus, meu irmão. Nós não somos malditos, somos benditos. Se permanecemos em Cristo, não existe condenação sobre nós. Agora, Provérbios 26, 2 fala que não há maldição sem causa. O que é isso? Não há condenação, não há problemas, não há legalidade do diabo na tua vida, se você estiver em retidão com Deus. É que nós achamos que dificuldade financeira é maldição, nós achamos que a enfermidade é a maldição. Coitado, então, de Jó, né? Íntegro, justo e reto, temente a Deus, perdeu tudo. Deus visita pecado para os filhos, mas o Jó era santo, puro, íntegro e reto, e os filhos todos morreram. Se os filhos deles andassem em retidão, eles não teriam morrido. Cada um é responsável pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas condutas. Se nós nos arrependemos dos nossos males, das nossas mazelas, dos nossos pecados, o sangue de Jesus, seu Filho, é poderoso para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade. Irmão, creia num sacrifício, porque esse sacrifício é perfeito. Perfeito. O diabo, ele não é nada. Ele nem pode chegar perto, tem que andar ao derredor. Pode bramar como leão, mas não é leão. Leão da tribo de Judá. É Jesus Cristo. Esse ressurreto e vivo na minha vida e na sua vida. Quer ser livre? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Saia da ignorância. Saia da falta de conhecimento da palavra de Deus. Vai para o teu quarto orar. Vai tratar os seus pecados com Deus. Vai consertar a sua vida no altar. Deixa Deus ser Deus na tua casa. Luta pelos seus filhos, sua esposa, seu casamento. Antes de ficar lutando aí fora e mostrando para a igreja que você é o guerreiro de Cristo, olha para a tua casa. Olha para os teus filhos, olha para a tua vida. É isso que Deus quer de mim e de você. Se as famílias forem fortes, a igreja será forte. Se o sacerdote do homem for verdadeiro, conhecedor da palavra, e parar com essas criancices dentro da igreja, ficar pegando sal, pegando leite, pegando água, ungindo terra. A terra que tem que ser ungida é a terra do meu e do teu coração. É ali que o semeador plantou a semente da palavra. E não vai dar fruto se tiver pedra ali. Se tiver espinho. É triste ver o nível de infantilidade que estamos vivendo. De condenação, de falta de relacionamentos. E os pastores sobem no altar. Eu conheço vários deles, hipócritas, me perdoe dizer. Que ferem os princípios da palavra de Deus e estão no altar. Na hora de um culto, com 1 hora com o microfone na mão, eu convenço qualquer um também. Agora, será que convivendo comigo na minha vida eu vou conseguir convencer alguém? Conduzir alguém a Cristo? Inspirar alguém a servir a Deus? Ô irmão, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Não é pelo carro do ano, o bom emprego e a roupa boa não e cara. É pelos frutos. E os frutos estará em Gálatas 5. Que é do Espírito.
Que eu e você não temos a capacidade humana de viver. Precisa de Deus, precisa do Espírito se tratar e viver na minha vida. E para ele viver anteriormente, ali fala que as obras da carne, faz uma lista delas. Aquilo dali não serve como prática, como vida para mim e para você. Para Deus se manifestar tem que ter fruto, meu irmão. Não é ter carro bom, falar inglês. Não estou sendo contra quem tem dinheiro, quem tem posição social, quem tem um pouco de riquezas, não. Eu sou contra aqueles que amam as riquezas e que fazem disso uma hipocrisia, uma fachada para enganar pessoas. Não conseguem ser confrontados naquilo que creem. Me perdoe, não quero usar o Face para denegrir a igreja, de maneira alguma. Todas as denominações são necessárias. Creio que os pastores são homens de Deus. Mas a minha exortação, porque esse é meu ministério, é que a gente volte para o Evangelho simples. Simples. Aquele Evangelho que muda, transforma, restaura, que manifesta amor, que manifesta a vida, que manifesta a graça de Deus, é aquele ministério. É essa vida que realmente está faltando na igreja. Meu coração clama para que haja um despertamento. Não é que você saia da tua igreja, não. Que haja um despertamento no altar. Ao ponto de que você, que eu, sirvamos a Deus com todas as nossas forças. Que a gente conviva num ponto onde você possa me exortar, confrontar os meus erros, que eu possa me humilhar, admiti-los, e que eu possa também dizer os seus erros sem te condenar, mas para te ajudar a caminhar em Cristo. E que a gente trate o caráter um do outro com amor, com revelação da palavra, porque chega desses pastores também que exercem autoridade como sendo dono de pessoas. Tem pessoas que trabalham na igreja que não são assalariadas, que fazem por amor, trabalham o dia inteiro, estão cansadas, cuidam de ministério, cuidam de pessoas que não têm compromisso com a palavra, estão ali guerreiros. E se eles falham, os pastores que são assalariados pela igreja, que têm um tempo melhor para trabalhar, exercem autoridade sobre esse tipo de pessoas com desrespeito. Tudo isso, eu comecei falando de maldição, talvez até sair um pouco. Mas tudo isso é um reflexo da infantilidade que vivemos. Deus deixou verdades na palavra dele para que eu e você sigamos. Então, o meu apelo, o que eu quero colocar aqui, eu vou parar por aqui, é que você não me entenda mal, que se houver comentários, eu sei que eu estou me expondo para isso, que faça não é confrontar a igreja ao ponto de condená-la, não. É confrontar a igreja ao ponto de despertá-la. Então, fique com Deus. Que Deus possa verdadeiramente fazer a obra na sua vida. Amém.